Alô, bom dia, meus alunos do segundo ano, Márcio Macedo, sou professor de matemática. Essa semana um assuntozinho que vai dar uma aliviada, né? Depois de falar de tronco de pirâmide, aquele monte de fórmula bem complicada. Essa semana vamos lembrar um assunto lá do sexto, sétimo, oitavo, foi tanto falado no nono, no segundo ano. Agora volta novamente a falar, que é circunferência e círculo, tá? Bem tranquilo. Então, mas antes de mais nada, vamos dar umas dicas sobre a minha segunda avaliação que estarão fazendo essa semana. Atenção à questão dos conteúdos. Eu vou focar na questão de prismas, principalmente área, volume, planificação e a parte de introdução de matrizes, tá? Procurem, revejam a anotação de vocês referente a esses assuntos e algumas dicas referente à prova de vocês. Está aqui na minha mão a provinha de vocês. Bom, na questão número 1 é uma questão de volume, então vocês têm que fazer a diferença entre o volume do cara, da capacidade dele e da capacidade com água que ele tem e ver o que pode resolver. Na questão número 2 é uma questão de área, de revestimento e cálculo de preço, de piso e de lajota. E aí ver onde fica mais vantajoso comprar. A questão número 3 é uma questão de você relacionar volume e área para ver qual é a questão da aresta, como ela vai influenciar nessa coisa aí. A questão número 4 e a questão número 6 é uma questão de planificação, tá? Na questão número 4, muita atenção, na hora de eu preciso montar o cubo para saber quem vai ficar oposto a quem. Na questão número 6, eu preciso montar o objeto que lá está para saber quantos vértices na realidade eu tenho. Cuidado, não contem com ela aberta, que senão vocês vão ter um valor absurdo. Eu preciso fechar a figura para aí saber como esse cara vai ficar. A questão número 5 é uma questão bem parecida com a questão número 2. Você tem que calcular para ver o que eu preciso fazer para gastar. A questão número 7 é bem parecida com a primeira, é uma questão de volume com diferença. A número 8 também é uma questão de volume. Na questão número 9 eu tenho que montar a matriz, e aí eu tenho que lembrar lá, tá lá 3i mais j, lembrando quem é A11, é primeira linha, primeira coluna, i igual a 1, j igual a 1, então vai ficar 3 vezes 1 mais 1, e aí eu vou montar a minha matriz, tá ok? Na questão número 10, a dica, ele pede a elevado à quarta potência. Eu vou dividir que a elevado à quarta potência é a ao quadrado vezes a ao quadrado, certo? Mas quem é a ao quadrado? É a vezes a. Então, na realidade, eu faço a vezes a, tenho a ao quadrado. Esse cara eu vou multiplicar por ele mesmo, a ao quadrado vezes a ao quadrado, vai dar a à quarta. E vou somar os valores dessa matriz que ali estão. E aí eu vou ter a minha resposta. Ó, boa sorte para vocês, hein? Na questão de círculo e circunferência, nós vamos então atentar para esse cara aqui, ó. Circunferência. O que é a circunferência? Circunferência são todos os pontos que vão definir a partir de um centro O e um segmento R, todos os pontos que vão distanciar desse valor, eu tenho o que eu chamo de circunferência, ou seja, é a parte externa desse cara. Já a parte interior é o que eu vou chamar de círculo. Então, o círculo será a parte interior de uma circunferência, que é a parte externa. Lembrando, circunferência, eu calculo o comprimento, eu calculo o perímetro, então é 2πr, é 2 vezes π vezes o raio. Lembrando que π é um número constante, 3,14, tá? O círculo é a parte interna, conforme eu falei para vocês, é a região interna à circunferência, e a sua área é dada por πr ao quadrado, π vezes o raio ao quadrado. Então, um é comprimento, 2πr, é a circunferência, círculo é a área, a região, então é πr ao quadrado. O que são polígonos inscritos e circunscritos? Por que a gente tem que ver essa questão de círculo e circunferência? Vamos pensar na circunferência agora especificamente, a região, meu anel, ó, aqui, ó, vou tirar aqui meu anel, essa parte aqui,
que eu tenho. Essa é a minha circunferência. Um cara estará inscrito se ele estiver por dentro desse círculo. E ele será circunscrito se o círculo estiver por dentro dele. Mas não é qualquer figura que pode ser inscrita ou circunscrita. A figura, para ser inscrita ou circunscrita, ela tem que ser equilátera ou equiângula. De que forma é isso? O que eu estou dizendo? Aqui eu tenho, só para definir, inscrito. O polígono, que é o hexágono, está por dentro da circunferência. Circunscrito, o hexágono está por fora e a circunferência está por dentro. Então, olha só, não são todos. Quais são as figuras? É um triângulo equilátero, um quadrado, um hexágono. Essas são as três principais figuras que podem ser inscritas ou circunscritas em uma circunferência. Lembrando, para ser inscrita ou circunscrita, a figura tem que ser equilátera, ou seja, tem que ter todos os lados iguais, e tem que ser equiângula, ou seja, todos os seus ângulos iguais. Por que isso? Porque eu consigo relacionar o valor do raio sempre com o lado. Quando uma figura é inscrita, eu consigo relacionar o valor do lado com o valor do ângulo. Cara, como é que eu consigo fazer isso? É simples, cara, porque olha só, aqui eu tenho um quadro, no livro de vocês tem um quadro, mas se vocês esquecerem, é só verificar que eu tenho aqui, ó, triângulos, retângulos em todos eles. E aí eu calculo através de Pitágoras, tá? Eu calculo através de Pitágoras. Então, ó, no triângulo equilátero, a hipotenusa vale o raio, tá ok? A hipotenusa vale o raio. E o apótema vai valer o quem? Quem que o apótema vai valer? Valer 2/3, 1/3 desse cara aqui da altura do triângulo equilátero. Então é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Aí a relação que eu vou ter entre esses caras vai estar aqui, o apótema vai valer raio, o lado raio, raiz de 3. Aqui, ó, se eu verificar aqui, ó, eu tenho, ó, que o apótema vale metade do lado e o lado vai valer raio, raiz de 2, tá? Então faço lá, esse cara vale o raio, então tem um triângulo, aqui, retângulo aqui, ó, onde tudo vale o lado, então o apótema vale metade do lado, mas o lado eu tenho que calcular em função do raio, então metade do lado, metade do raio vai ter raio, raiz de 2, eu faço a conta lá. Então se eu esquecer como fazer a conta, basta lembrar que eu tenho triângulos, retângulos. Mas, como esses caras aqui são fixos, seria interessante perdermos um tempinho e lembrar a relação que eu tenho de cada um deles. Tá ok? Dá uma olhadinha no livro de vocês lá, a questão do apótema em relação ao lado. O livro de vocês tem todas essas relações que aí estão, tá? Eu tenho a área em relação ao lado, eu tenho toda essa parte, altura, tudo isso eu tenho em relação ao meu lado, tá ok? Seja no triângulo equilátero, seja no quadrado, seja no hexágono. Todas elas eu tenho. Diagonal vai estar L2, apótema L sobre 2 e por aí vai. Tá? Não esquentem a cabeça em ficar decorando. Basta lembrar que eu formo sempre triângulos, retângulos. Tá ok? Então não esquecer que para ser um polígono inscrito ou circunscrito, ele tem que ser equilátero, ou seja, equiângulo. Todos os lados e todos os ângulos são iguais. Tá ok? Bom, nesse capítulo então a gente abordou o que? A questão da circunferência que vale 2πr, da área que vale πr ao quadrado, polígonos regulares, que são figuras planas que possuem todos os seus lados iguais, e são essas figuras que eu posso inscrever ou circunscrever a uma circunferência, e que todo lado dessa circunferência inscritível ou circunscrível eu posso inscrever em relação ao seu lado ou ao seu raio. Show de bola, galera! Ó, beijo no coração, até a próxima semana. Assunto tranquilaço, né? E boa prova essa semana para vocês. Um abraço.